Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar do perigo dos extremos. Sim, em teologia há dois termos usados para se referir ao processo de santificação, o pós-conversão da vida dos cristãos: o antinomismo e o legalismo. O antinomismo vem de dois termos, anti e nomos, nomos lei, sem lei. São aqueles cristãos que acreditam que após a sua conversão não tem nenhuma necessidade de guardar a lei. A lei foi cumprida por Cristo, abolida por Cristo, e só a fé em Cristo, repousar em Cristo, é suficiente. Cristo cumpriu tudo que eu não podia cumprir, obedeceu toda a lei, e Cristo morreu a minha morte e ressuscitou em uma nova vida, me dando uma nova vida. Então não há necessidade de cumprir mandamentos nem obedecer à lei. Do outro lado tem os legalistas. São aqueles que querem ser aceitos por Deus, amados por Deus, serem salvos por Deus, que querem ou pensam alcançar o favor de Deus pela obediência irrestrita da lei ou dos mandamentos. Eles adicionam algo à salvação ou ao sacrifício de Cristo. São as suas obras, o seu esforço, a sua performance. Nós não podemos estar nem de um lado nem de outro. Ambas as posições são carnais, ambas as posições são contrárias à verdade do Evangelho, e ambas as posições estão distantes da verdade. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio, e é isso que Paulo está falando aqui com os Gálatas. Capítulo 5, verso 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Bom, ele está pregando aqui para esses Gálatas que recentemente tinham saído do judaísmo. O judaísmo significava que eles ainda estavam observando muitos aspectos da lei já abolidos por Cristo. A lei cerimonial, por exemplo, a guarda de dias, a dieta, não comer certos alimentos, a circuncisão, que é o corte do prepúcio. Eles estavam sendo tentados a voltar para isso. E Paulo considera isso uma escravidão. Cristo libertou disso, porque Cristo é o cumprimento de toda a lei. Então não há mais necessidade de cumprir esses aspectos da lei. Os dias, as dietas, a circuncisão, os ritos e assim por diante. Só que no verso 13, Paulo alerta do perigo do outro extremo. Se por um lado voltar a guardar os aspectos cerimoniais da lei configurava legalismo, o outro lado também podia ser perigoso. Verso 3 diz assim: porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. A liberdade do quê? A liberdade dos ritos, a liberdade da lei cerimonial, a liberdade do pecado. Vocês foram chamados à liberdade. Porém, conjunção adversativa, porém, não useis da liberdade para dar ocasião, para dar lugar à carne. Por outro lado, Paulo pensava, e respondendo uma questão dos judeus: bom, se não precisa mais guardar a lei, se a lei foi abolida por Cristo, então eu posso viver de qualquer maneira. Paulo diz: não saia de um extremo do legalismo para outro extremo, o antinomismo. Não use da liberdade. O fato de vocês, e trazendo para os nossos dias, ou melhor, o fato de vocês deixarem alguns princípios da lei, não significa que vocês têm que deixar toda a lei. Vocês têm que achar um ponto de equilíbrio entre o legalismo e o antinomismo.
E isso é uma palavra muito atual para mim e para você, para nós dessa igreja moderna, atual. Porque todos têm uma facilidade, uma inclinação muito grande para ir para os extremos. Você encontra aquelas igrejas, aqueles irmãos legalistas. São aquelas igrejas, aquelas doutrinas onde você não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, não pode raspar as pernas, não pode colocar bermuda, não pode ir à praia, não pode ter televisão em casa, não pode passar maquiagem, não pode uma porção de coisas. E julgam isso se acrescentarem algo na sua santificação ou na sua justificação. Isso é legalismo. O que acontece? O evangelho verdadeiro te alcançou. A fé reformada te alcançou. E talvez você fazia parte desses grupos. Há quem durma de social, há quem durma de camisa, de botão, abotoada até nos punhos. Há quem nunca tenha colocado uma bermuda na vida. Há quem entenda que só a sua igreja salva, só o seu batismo funciona, enfim. Estavam aprisionados nas garras do legalismo, onde essas seitas ensinavam que só aquele modelo de roupa, só aquele estilo de vida, só aquela igreja, só aquele pastor, só aquele ancião, só ali havia salvação, e sem aquelas práticas todas não havia salvação. Então, vem a verdade a você. O evangelho te liberta desse jugo de escravidão. Mas essa liberdade não é liberdade para pecar. Agora que você está vindo, não pense que você tem permissão para fazer o que quiser. Você que está vindo dessas seitas e foi liberto desses usos e costumes, graças a Deus, cuidado, não corra para o outro extremo. Paulo está dizendo, foste chamado para a liberdade. Que bom, ótimo. Agora, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Carne que é ocasião ao pecado. As inclinações da sua natureza. É isso que Paulo está dizendo. A liberdade das seitas, da escravidão do legalismo, não é permissão para pecar. Você tem que achar um ponto de equilíbrio. Não é que você saiu de um lugar que só usava vestido, não podia pôr calça, que agora você pode pôr qualquer tipo de roupa. Não, você não está preso mais nos usos e costumes. Mas há uma moderação no vestir. Não é porque você saiu de uma igreja, de uma seita, que não podia ver televisão, ver filme, nada de entretenimento, que agora você está liberado para consumir qualquer lixo na TV. Não, você não está. Não é que você não podia frequentar lugar nenhum na seita, que agora livre, chamado para a liberdade, você pode frequentar qualquer um. Que você não ouvia nada, não consumia nada secular, que agora está tudo liberado. Não. Não deixe que a liberdade te dê ocasião para pecar no seu vestir, no seu falar, no seu socializar, nos lugares que você frequenta, nas músicas que você ouve, no que você consome no celular, na internet, na televisão, filmes, programação, vocabulário, relacionamentos, amizades, eventos. Não. Saiba equilibrar bem isso. Nós fomos tirados do jugo do legalismo, do jugo da lei cerimonial, mas foi colocado outro jugo em nós, o jugo de Cristo. Agora somos escravos de Cristo. Não fomos libertos, não fomos libertos da escravidão para o pecado, mas fomos libertos do pecado. Grave isso, guarde isso e peça a Deus orientação e vá às Escrituras para achar o equilíbrio. Deus te abençoe. Nem legalismo, nem antinomismo, mas Cristo.